Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale e pela BrisaNet TV canal 137. Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República do Brasil. Para sabermos mais sobre essa história, vamos conversar com o professor Pablo Sarches. Professor Pablo, proclamação da República, hoje feriado, né? Mas é sempre bom a gente discutir esse tema e acima de tudo, conhecermos por quê. Só é feriado, é gostoso ficar em casa, é gostoso partilhar, ou seja, ficar com a família, mas qual a razão? Por quê? Nós denominamos esse dia de hoje como proclamação da República, uma homenagem à proclamação da República. Como o senhor definiria essa expressão para a gente começar nosso bate-papo? É importante pensar, né, porque quando falamos em comemorar, né, a comemoração da República é diferente do 7 de setembro. Né? 7 de setembro você tem desfiles cívicos, você tem toda uma festividade, coisa que nós não enxergamos no 15 de novembro. Né? Você não tem no 15 de novembro a proclamação da República. E essa proclamação da República é importante por quê? Porque é a mudança de um regime. O Brasil, que até então era um império, né, vai se transformar agora numa república, né, um regime republicano, com participação popular, e todas essas questões que envolvem a proclamação da República. Mas é importante também lembrar, é feriado, mas não há toda uma representatividade que há, por exemplo, no 7 de setembro. Professor Pablo, por quanto tempo o Brasil foi administrado pelos imperadores? Você tem que pensar o seguinte, né? O que nós chamamos de Brasil Império, a história do Brasil se divide em 3 grandes blocos. Né? Falamos em Brasil Colônia, falamos em Brasil Império e falamos do Brasil República. Né? A história do Brasil Império, ela começa no 7 de setembro, né, com a independência do Brasil, né, e aí nós vamos ter o primeiro reinado, que é o reinado de Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831. Posteriormente, nós vamos ter, quando ele abdica, ele renuncia à coroa, né, em 7 de abril de 31. Inicia uma fase meio obscura na história do Brasil, que é chamada período regencial, que vai de 31 a 40. E a segunda fase vai de 1840 a 1889, que é a fase do segundo reinado, né, que é quando se encerra Sob a fase comando imperial. de quem? Sob o comando de quem? No caso, o segundo reinado, sob o comando de Dom Pedro II, que alguns historiadores vão chamar de rei filósofo, né? Diante do alto índice cultural que ele tinha, né? O Dom Pedro II. E foi até 1889, é isso? 1889. Esse reinado. E daí, o que começou, ou quando começou, se a história conta, quando foi que começou esse movimento republicano? Pronto. As ideias republicanas no Brasil, elas datam desde o período colonial. Se você for pensar, né, que lá no século XVIII nós vamos ter os chamados movimentos emancipacionistas, como por exemplo a Inconfidência Mineira, né, em 89. Em 1798 você tem a Conjuração Baiana, já existiam essas ideias republicanas. Né? O interessante também é pensar que as ideias republicanas elas não eram muito estranhas, não só no território brasileiro, mas como na América do Sul. Né? O Brasil, quando ele se torna independente, mas foi o único país da América do Sul adotar como uma monarquia como forma de governo, né? E aí o que acontece? Você tem esses movimentos, como eu falei, os emancipacionistas, que já começam a inserir as ideias republicanas. Outros movimentos vão acontecer durante o Império mesmo, por exemplo, se você pensar a Revolução Pernambucana de 1817, né? É uma revolução de característica republicana. Se você for pensar também em Pernambuco, a Confederação do Equador, é um movimento também com tendências republicanas. Então já existiam essas ideias republicanas no Brasil desde... Pequenos movimentos republicanos. Né? Alguns separatistas, né? Se você for pensar também, por exemplo, no sul do país, que hoje é muito evidente essa questão de grupos dentro do Rio Grande do Sul que lutam por uma separação ainda hoje, né? do Rio Grande do Sul, separado do país. Né? Lá na Farroupilha, né, em 35 e 45, foi a maior rebelião do período regencial. Né? Quando você pensa nessas rebeliões, as ideias republicanas já estavam inseridas, não em larga escala, mas já existia o ideal republicano. Semente, né? A semente já estava plantada e disseminada por todo o país, né? Aos poucos ela vai sendo disseminada. Né? Quando você pensa no segundo reinado, que é o reinado de Dom Pedro II, que é o que é interessante para a gente, a primeira coisa que tu tens que pensar é que o segundo reinado é um período de estabilidade. É um período de estabilidade. Só que essa estabilidade ela começa a se romper a partir da segunda metade do século XIX, que é quando há uma série de lutas, como por exemplo, o Brasil vai passar por um processo de modernização, há uma luta, né? Começa a partir de 1850 com a lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico negreiro, começa a se pensar na abolição da escravidão, e é nesse contexto que começa também as ideias republicanas começam a ganhar força, principalmente a partir de 1870, que é quando publicado no Brasil o Manifesto do Partido Republicano.
né? Com o apoio da Juaço Atacadista. Meu amigo serralheiro, meu amigo construtor, se você está procurando produtos de qualidade para sua serralheria ou construção, eu vou te recomendar, apesar de que você já conhece, a maior distribuidora de ferro e aço da região, do interior de todo o Nordeste, Juaço Atacadista. Só na Juaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites, resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino, com o melhor preço da região. Venha para Juaço Atacadista e faça já o seu orçamento sem nenhum compromisso, com uma equipe qualificada, com atendimento diferenciado, com preço e condições de pagamentos que você só vai encontrar na Juaço Atacadista. A Juaço atende também pelo telefone 3571-8888 ou ainda no site juaço.com.br. Juaço, nosso produto é aço e o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a distribuidora Juaço. Professor, outro ponto importante. O senhor disse aí anteriormente que o Dom Pedro II, à época imperador, né, o segundo imperador, não é isso? Ele era tido como um imperador filosófico, né? Sim. Então é um cara, presumo-se que de alto gabarito, eu diria assim, né, de interpretações, de estudioso. Né? Se ele era uma pessoa nesse nível, por que o movimento republicano cresceu à época? Ele não tentava impedir para continuar na administração. O que é interessante sobre a questão do segundo reinado é porque é o seguinte, há uma coisa bem que caracteriza a ideia da liberdade de expressão. Se você for pegar os documentos históricos, principalmente em relação aos jornais, você nota que existia uma liberdade de expressão, né? E ele não é um imperador, ele é um imperador que vai ter uma grande quantidade de poderes em mãos, mas ele concede essa liberdade de expressão. Se você for pegar, por exemplo, as charges do período, né, que do século XIX, você vai ver muitas charges satirizando até com a figura dele. E essas não há nenhum processo, pelo menos assim, acentuado de repressão em relação a a questão de tolher, por exemplo, a liberdade de expressão. Né? Ou seja, essa liberdade é antiga, né? Era antiga, né? E dentro desse contexto, também o próprio Dom Pedro II, ele já tinha dito algumas vezes que achava interessante a República. Apesar que é óbvio que ele não ia querer a implantação do regime republicano. Lógico, né? Mas ele, dentro do nível de estudo, ele via com bons olhos, sim, um regime republicano. E até então, com o crescimento desses movimentos republicanos, tinha alguém influente, ou seja, alguém cabeça, apesar desses movimentos pontuados a nível de país, tinha alguém assim que generalizava, ou seja, era o general desse movimento republicano na época? General no sentido de liderança? No sentido de liderança. Não, você tem várias lideranças aí. Você pode pensar, porque quando a gente fala em república, né, existiam modelos de república. Né? Por exemplo, se você for ler o livro, por exemplo, A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho, ele vai falar em ideologias republicanas. Né? Porque quando você pensa numa república, né, você tem que pensar que existiam vários interesses nessas repúblicas aí. Por que a questão da república? Por que a galera começa a almejar a república? Né? E aí você pensa nas ideologias. Você tem uma república que é chamada de república positivista, né? Que é liderada por um carinha chamado Benjamin Constant, que era professor, né, da escola militar do Exército Brasileiro, né? Que ele vai defender um modelo de república baseado no positivismo. Você tem, por exemplo, uma república jacobina. Você tem uma república liberal que era defendida, por exemplo, pelos cafeicultores paulistas. Então, quando se pensa numa república, né, a ideia de uma república, você não tem uma liderança coesa, não tem uma liderança que vai unificar tudo, né? Mas sim ideologias republicanas, ou modelos de república. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Amigo consumidor, adquira carnes sempre com selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. E você, empresário do ramo alimentício, precisando comprar carnes de qualidade, te recomendo aquelas com selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. Só no Frigorífico Industrial do Cariri você vai encontrar produtos de procedência que atendem a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca mais tempo, fale já com um dos nossos gerentes e tenha no seu estabelecimento as melhores carnes da região. Avenida Paulo Maia, número 2000, atendendo também pelo telefone 3511-2033, Frigorífico Industrial do Cariri. Neste sim, você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Professor, então isso implica dizer que essa disseminação, ou seja, de ruralistas, né, cafeicultores, né, eu poderia chamá-los também de ruralistas, né? Sim.
Tinha também os latifundiários, que estariam na mesma, são as mesmas. Esse que é o pessoal. Então, cada um com os seus interesses particulares, específicos, né? Não particulares, mas específicos, que na União se gerava aí uma gestão, digamos assim, republicana. Sim. Esse é o processo, né? Bom, então nós fomos lá chegando a 15 de novembro, que é o dia marco. Tá? Com essa aproximação, né, com o desenvolvimento, o crescimento desses pequenos montes, eu digo assim, movimentos, né? Isso, ao se aproximar dessa data, que é o marco, teve algum movimento extra que alavancou, que deu o passo inicial, o grito de liberdade, digamos assim? Sim. A união de todos, ou alguém se destacou mais? Não. Se eu quiser entender a questão do 15 de novembro, eu tenho que entender o contexto que ele vai acontecer, né? Não é a data específica que vai levar todo o processo, vem toda uma conjuntura que vai encaminhando até a ruptura com o Império. E para isso eu tenho que entender que, assim, a partir de 1870, você marca o que nós chamamos de decadência do Segundo Reinado. Certo. Decadência por quê? Primeiro, as estruturas políticas do Segundo Reinado, né, a partir do momento que o Brasil está passando por um processo de modernização, há uma necessidade também de readequar essa modernização econômica, né, a uma modernização também política. Há uma exigência de modernização política. Por exemplo, os cafeicultores paulistas. Né? Os cafeicultores paulistas, eles reivindicavam uma série de coisas, tipo, uma maior representatividade no poder. Certo. Você tem os cafeicultores do Oeste Paulista, que era o maior polo da economia brasileira, né? O café era o principal produto de exportação do Brasil, e esses cafeicultores, sendo importantes dentro de uma perspectiva política, eles não tinham uma participação política necessária, ou pelo menos achavam... Eram representantes no contexto, em virtude do montante, digamos assim, né? Mas eles achavam com pouca representatividade. Sim, como é que eu tenho o poder político, como é que eu tenho o poder... como é que eu tenho o poder econômico, mas eu não tenho o poder político de fato. Então esse grupo, ele vai começar a aderir às ideias republicanas, por quê? Porque eles vão começar a defender as ideias de tendência federalista. Certo. Uma república federalista. Óbvio que o federalismo não é exclusivo do regime republicano. Certo, né? Certo. Você pode ter uma monarquia com tendência federalista, mas nesse caso... A orientação que eles vão seguir é uma orientação de uma perspectiva federalista. Por quê? Porque eles querem ter uma maior participação política. Certo. E eles querem ter uma maior, além de participação política, eles querem ter uma maior autonomia política. Quem mais fora os cafeicultores? Aí você tem outros grupos, como por exemplo, o Exército Brasileiro também começa a aderir às ideias republicanas. Por quê? Até a Guerra do Paraguai, que vai de 64 a 70, o Exército Brasileiro era uma instituição sem representatividade. Politicamente, ou do ponto de vista político, o Exército Brasileiro não tinha uma representatividade nenhuma. Certo. Por quê? Qual era a principal instituição do Estado no que tange a questão da defesa? Era a questão da Guarda Nacional. Certo. Só que quando termina a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro vence a Guerra do Paraguai, e o Exército Brasileiro, quando ele vence a Guerra do Paraguai, o militar ele vai estufar o peito e vai se reconhecer enquanto importante na política nacional. Sim. E esse militar ele vai exigir participação política. E uma das exigências que ele quer é tipo, o ministro da guerra, ele ser um militar e não ser um civil. Certo. Né? Interessante. E a partir do momento que eles começam a fazer essas exigências, né, você tem dentro do exército você tem grupos que começam a difundir essas ideias republicanas. Doutor, vamos tomar uma água para a gente continuar esse nosso bate-papo. Está muito bom, muito excelente aqui a história da nossa República Federativa do Brasil, as razões do porquê. Conhecer tudo isso com o professor Pablo, nada melhor. Professor, vou preparar um cafezinho aqui, mas eu volto, é rapidinho, viu? Antes, vou dar um recado, vou falar aqui na melhor água da região, água mineral São Geraldo. Água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve e pura, pois ela é extraída da fonte engarrafada seguindo todos os padrões de higiene e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo, e também o nosso cafezinho aqui para o nosso convidado hoje, o professor Pablo. Por isso, recomendo a água mineral São Geraldo. Ela que é a número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. Preparando aqui um cafezinho para o nosso convidado com a água mineral São Geraldo. Professor Pablo, café sem nome, viu? Os cafeicultores na época já tinham, né? E hoje ainda continuamos saboreando o café, né? Verdade. Quer saber mais sobre a história da proclamação da República? Não saia daí, não mude de canal, porque o programa Café com Leite volta já com o nosso convidado, professor Pablo.
Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras.
Nada melhor do que reiniciar um bloco do programa Café com Leite, saboreando um delicioso café sem nome, acompanhado de um delicioso produto da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem com qualidade, então você deve sempre ter em sua residência um delicioso produto com a marca Pão Nosso. O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, a torrada, dentre tantos outros com sabores incomparáveis, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso você vai encontrar em todos os supermercados da região e do Nordeste. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso é na terra do Padre Cícero, fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. E atende pelo telefone, eu vou repetir, 3571-6313. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, parceira do programa Café com Leite. Professor Pablo, tem um outro ponto que eu acho de extrema relevância, a questão da importância da abolição dos escravos nesse processo. Sim, Qual a relação? O processo de abolição da escravidão no Brasil, ele começa já a partir de 1850, é quando ele ganha um impulso extra, né? Com a criação da lei Eusébio de Queiroz, quando acaba com o tráfico negreiro, você tem um impulso gigantesco. Interessante também que a partir da década de 70 começa o processo abolicionista começa a ganhar força, começa a criação das leis abolicionistas que vão abolir a escravidão, mas ele é fundamental também para entender essa queda da República Brasileira, ou da monarquia brasileira, desculpa, né? Essa queda. Por quê? Porque acontece? Não é que os cafeicultores, ou pelo menos uma parte dos cafeicultores, fosse contra a abolição da escravidão. Tem até alguns grupos que eram favoráveis à abolição da escravidão. Só que aí onde está? Onde é que o Estado entraria nisso? Né? Onde é que o Estado entraria nisso? Aqueles grupos que defendiam a abolição da escravidão, mesmo cafeicultores que defendiam a abolição da escravidão, eles defendiam a abolição da escravidão dentro de uma perspectiva de que o Estado abole a escravidão desde que o Estado pagasse uma indenização pelo escravo que eu libertei. Então eu sou cafeicultor, né? Eu tenho, digamos, 20 escravos, né? E aí eu digo, eu aceito o Estado abolir a escravidão, desde que o Estado, né, desde o Estado me pague uma indenização. O ressarcimento do investimento que eu fiz, né? E aí o que acontece? Só que quando chega a 13 de maio, quando a Princesa Isabel abole a escravidão, ela abole a escravidão, se você pegar a lei é minúscula, muito pequena, só aboliu a escravidão, a partir de agora não há mais escravos no Brasil. E aí o que acontece? Em relação à indenização, o que é que o Estado faz? Não indeniza os cafeicultores, não indeniza os donos de escravos. E isso vai fazer com que uma parte significativa, né, dos cafeicultores vejam isso como o quê? Como uma traição. Né? E é a partir dessa perspectiva também da abolição da escravidão que vai fazer com que grupos cafeicultores passem a apoiar as ideias republicanas. Né? E aí a ideia dos republicanos começa a ganhar força. Né? Porque houve uma queda significativa no processo produtivo. Por quê? Porque com a abolição da escravatura se afasta ali o acesso à mão de obra que eles tinham à época, né? Apesar que não, no período, né, você já tem uma vinda de imigrantes bem acentuada para o Brasil. Né? A mão de obra escrava, desde a lei Eusébio de Queiroz, a mão de obra escrava estava sendo substituída pela mão de obra imigrante. Certo. Né? Pela mão de obra imigrante. Mas pensando dentro da perspectiva do cafeicultor, ele não quer perder o investimento. Sim. Quer queira, quer não, é um investimento alto. A época era um negócio, claro, né? Então, claro. Nada de anormal no contexto, né? Para a época sim. Para a época sim. Quer dizer, de suma importância. E com isso, os cafeicultores alavancaram cada vez mais, ou seja, somaram cada vez mais com os republicanos no processo, né? Daí nós chegamos lá no processo, o Império já fraquinho, né? Sim. Porque com o processo dos republicanos em ascensão, consequentemente o Império ia caindo, né? E as ações do governo à época? Pronto. Né? Já nessa aproximação visando o crescimento dos republicanos. Pronto. Aí o que é importante entender? Que é o que acontece. Eu vou citar aqui também mais uma vez o José Murilo de Carvalho, quando ele diz o seguinte, na história do Brasil, república principalmente, apesar de nós não estarmos ainda na república, né? Sim. Na nossa discussão, o exército sempre foi o árbitro das questões políticas. E essa frase é fundamental para que a gente possa entender esse processo. Sempre foi. Sempre Inclusive foi. na época da proclamação da República. Por quê? Porque você tem um grupo de civis que defende a proclamação, que quer a proclamação, só que tem um detalhe. As ideias republicanas, elas não tinham um apelo popular, e é bom que se diga isso, né? Ela não tem quando você pensa em ideias republicanas, você tem que pensar em alguns setores da sociedade brasileira defender as ideias republicanas.
Que setores eram esses? Setores mais intelectualizados, ou a alta sociedade brasileira, uma parte da alta sociedade brasileira, diga-se de passagem. Né? Essas ideias republicanas, elas não tinham um apelo muito popular. O povão não estava muito aí para essas questões das ideias republicanas. Podia ver com simpatia e tal, mas não era nada não era a ponto de pegar uma arma ou querer defender, acabar com a monarquia. E aí, para esses grupos de civis que defendiam as ideias republicanas, né, mais elitizados, eles pensavam no seguinte: só poderia derrubar a monarquia se o exército tivesse apoiasse o movimento. Se tivesse o apoio do exército. Então, sem o apoio do exército, não teria como dar um golpe de Estado, por exemplo. Dar um golpe na monarquia e implantar uma república. Isso não teria como. E aí, o que é que eles vão fazer? Qual é a sorte, né, como é que o contexto contribui para isso? Desde o final da Guerra do Paraguai, o exército tem algumas rivalidades, algumas rusgas com o governo monárquico. E que rusgas são essas? São as chamadas questões militares, né? Algumas divergências que vão acontecer dentro do exército com o Estado, que vai fazer com que esse exército cada vez mais passe a apoiar as ideias republicanas. E aí, quando nós chegamos, o ano decisivo, o ano de 1889, né? E em junho, principalmente, em julho de 1789, você tem o governo do Visconde de Ouro Preto, né? Que na época era o primeiro-ministro do Brasil. E Visconde de Ouro Preto, pegando aquela situação caótica que o país já estava ali, né? Ele tenta fazer uma reforma política. E essa reforma política que ele quer fazer, entre elas, por exemplo, ele quer acabar com a fim da vitalicidade do Senado. Né? Ele quer, né, o Visconde de Ouro Preto, ele quer, por exemplo, permitir que os presidentes de províncias eles sejam eleitos pelo povo. Né? Ou seja, ele queria modernizar um pouco mais... significativa para a época da monarquia. Sim. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer salvar a monarquia. Né? Com o apoio da Marmoraria Juazeiro, pensando em deixar sua residência ou empresa mais elegante, com produtos de qualidade, de beleza e com um ótimo custo-benefício, então você deve visitar a Marmoraria Juazeiro, esta sim em parceria com arquitetos ambientes planejados, juntando tudo isso num só lugar, trazendo mais praticidade, conforto e segurança. Na Marmoraria Juazeiro, você vai encontrar o que há de melhor em mármore e granito na medida certa. Venha para a Marmoraria Juazeiro e faça o seu orçamento sem nenhum custo e transforme seus sonhos em plena realidade. Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro é tradição, é credibilidade. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro e arquitetos ambientes planejados. Professor Pablo, com esse movimento desse, eu diria, republicano à época, né, o Visconde do Ouro Negro, do Ouro Preto, né, que era uma reforma política, a busca por uma reforma política, uma modernização da política, porque uma reforma sempre traz novidades. Né? Tinha alguma influência econômica também na época, na gestão da época? Tem sim, né? Apesar do Ouro Preto, né, o Visconde do Ouro Preto, ele não ser, né, republicano, mas ele consegue perceber que era necessário fazer reformas políticas para se adequar à mudança econômica que o país está vivendo. O Brasil, no final do século XIX, não é só uma mudança no Brasil, né? O mundo está se transformando. Né? E era necessário que a política se adequasse a esses novos padrões econômicos aí, essas novas exigências econômicas. Então, quando ele faz essa reforma, ele tenta fazer essa reforma, a ideia é o quê? A ideia dele é tentar salvar, né, a monarquia brasileira, né? Porque ele sabia que era necessário fazer reformas na estrutura política da monarquia brasileira. Qual é o problema? O problema é que quando ele propõe essa reforma no Congresso, né, no parlamento, o que é que vai acontecer? A reforma não vai ser aprovada. Né, porque você tem a maioria dos parlamentares eram conservadores, né, quem comandava ali naquele momento eram os conservadores, e eles não aceitam a reforma política. E a partir do momento que eles não aceitam essa reforma política, né, o que é que o Visconde ele vai fazer? Ele fecha, né, o Congresso, que era muito comum, né, dissolve a Câmara e convoca eleições. Simplesmente com um ato. Com um ato, dissolvia e convocava novas eleições. Né? E é justamente o período em que a monarquia entra numa crise política. Certo. E essa crise política era justamente o que os republicanos queriam para tentar dar um golpe de Estado. Foi aí que tudo começou. E aí o que acontece? O pessoal já começa a se articular, né? E aí esses republicanos eles começam a se aproximar de quem? De uma das figuras importantes, né, para o processo de proclamação da República, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque ele era o que liderava uma parte significativa do Exército e ele era um dos que tinha uma série de rusgas com o Estado. E era um dos admiradores da República?
o interessante, justamente a questão do Deodoro, é porque ele é um republicano ele se converte ao republicanismo aos 46 minutos do segundo tempo. 46 minutos do segundo tempo. Ele é um amigo pessoal de Dom Pedro II. Ele era monarquista. Certo. O que ele estava com a raiva dele era justamente voltada às questões militares. O fato de alguns embates que vai envolver o Estado e o Exército deixa ele receoso. Né? E os civis e alguns militares, entre eles o Benjamin Constant, eles se reuniam na casa de Deodoro da Fonseca e sempre propunham a ele, né? Sempre propunha a ele a República, e ele sempre vai empurrando com a barriga, né? Não assim dizer. Porque é uma decisão, assim, por ser um homem-chave, né, do governo monarca, né, do imperador, para tomar uma decisão dessa natureza seria muito agressiva, digamos assim. Agressiva. E assim, o interessante é que o pessoal vai lá conversar com ele, e ele muito debilitado, porque já com mais de 60 anos, velho, né, doença crônica, né, e tanto é que o pessoal tem alguns relatos, né, que quando o pessoal fala na reunião, que quando se reunia com ele tinha ataques de tosse, né, e o pessoal achava que ele ia falecer ali no momento. E assim, e os civis e alguns militares depositavam nele toda a esperança, porque ele que deveria conduzir o processo, porque ele mobilizaria as tropas para derrubar o governo. E aí, a ordem era segura. A ordem era segura. E aí quando chega 11 de novembro, né, quando Benjamin Constant faz um discurso na casa do próprio Deodoro da Fonseca, junto com outras lideranças republicanas, o Aristides Lobo, né, o Benjamin Constant, como eu falei, o próprio Deodoro, estão reunidos, né, e aí ele pega, né, o Deodoro da Fonseca pega e diz, não, pois vamos derrubar a monarquia e vamos implantar uma república. Já que o imperador, né, eu tenho muita estima pelo imperador, interessante que ele faz questão de falar que tem estima pelo imperador, mas que ele vê com maus olhos esses ataques que o Estado faz ao exército brasileiro. E é ali onde ele se converte. Ele vai se converter, vou colocar 2 aspas aí, né, às ideias republicanas, né. Quando chega no 14 de novembro, né, né, o estado de saúde dele piora, né, o Deodoro piora, uma piora significativa no estado de saúde dele, o que vai causar um temor gigantesco parte dos civis e parte do exército, porque se ele morresse, né, o plano ia de água abaixo, né? E aí um evento interessante, né? Você tem o Frederico Solon, que ele, sabendo da urgência, que também era membro do exército, o que ele faz? Ele se veste de civil, chega na Rua do Ouvidor e espalha um boato na Rua do Ouvidor, porque na época a Rua do Ouvidor era o equivalente, se você for fazer uma analogia, a uma São Pedro dessa aqui, né? Era o centro difusor, não só econômico, mas também das fofocas, tudo ali. Fofocas, né? E aí o que acontece? Ele chegava, né? Ele chegou e espalhou um boato de que o Visconde de Ouro Preto iria mandar prender o Deodoro da Fonseca, iria mandar prender o Benjamin Constant, né? E que iria dissolver o exército e daria mais poderes à Guarda Nacional. Ele espalha esse boato ganha uma repercussão gigantesca chegando aos ouvidos de Deodoro, né? E os caras vão usar esse boato, né, para fazer com que o Deodoro ele pegue, ele impulsione, né? Isso já da madrugada, né, do dia 14 para o dia 15, impulsiona o processo que vai levar à proclamação da República. Aí nos 46 minutos, né? Aos 46 minutos. Disse agora vai ou racha. Agora vai ou racha. Só que ele ainda é muito debilitado mesmo, né? Se você pegar os relatos da época, né, os testemunhos de época lá, falam que ele é muito debilitado. Tanto é que quando ele vai chegar perto do Campo de Santana, né, que é dado a ele está numa carruagem, né, ele está indo numa espécie de charrete, e aí ele quer ir a cavalo, né, para mostrar toda uma imponência. Pega o cavalo mais manso que havia dentro das Forças Armadas, ele é ajudado para subir em cima do cavalo, né, para montar no cavalo, ele vai, né, até o Campo de Santana junto com as tropas, e aí quando ele cerca o Palácio do Governo. O interessante é que Dom Pedro não está no Brasil, né, ou não está no Rio de Janeiro. Neste dia não está no Rio de Janeiro, ele está em Petrópolis, né. Ele estava em Petrópolis, porque geralmente a família imperial ele fugia para Petrópolis quando era em épocas quentes no Rio de Janeiro, eles fugiam para Petrópolis, nem fugir o termo correto, né? Eles iam para Petrópolis para fugir do calor do Rio de Janeiro. Né? Vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco, porque eu vou lhe oferecer aqui mais uma água mineral São Geraldo, professor. Nossa conversa está maravilhosa. Vou preparar mais um café aqui. Eu vou falar no melhor laboratório de análises clínicas do Cariri. Eu falo no Cariri porque desde Campos Sales, passando por Araripe, Mauriti,
Milagre, Juazeiro do Norte, Caririaçu, em todos esses municípios tem sempre perto de você um posto de coleta do Laboratório Lamy, que é a matriz que fica na rua Padre Cícero 759, no centro de Juazeiro do Norte, com um novo ambiente em breve na Avenida Padre Cícero. Você terá mais oportunidade e mais condições confortáveis de realizar os seus exames no Laboratório Lamy. Lembrando ainda que se você cadastra o seu telefone, você é comunicado via SMS a conclusão dos seus exames, e no conforto da sua residência ou empresa você poderá imprimi-los e levar ao profissional de saúde. É o Laboratório Lamy inovando para melhor lhe atender. Tradição e modernidade você encontra no Laboratório Lamy. Professor Pablo, mais um café sem nome para o nosso convidado aqui. Na época os cafeicultores tiveram uma grande influência e uma grande participação, né? Então, e ainda hoje nós saboreamos o delicioso café sem nome. Quer saber mais sobre a proclamação da República? É só você não mudar de canal, ficar sentadinho no sofá, tomar aquele cafezinho com leite e daqui a pouquinho me aguarde que estaremos de volta. É rapidinho. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar a sua vida mais doce e mais saborosa. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Lamy,
32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC. Excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para você que ligou a TV Verde Vale agora, estamos apresentando o programa Café com Leite. Estamos conhecendo a história da proclamação da República neste 15 de novembro, que hoje é comemorado, com o nosso entrevistado de hoje, o professor Pablo Sarches, aqui conversando com a gente. Aproveitando e deixando aqui um recadinho para você. Baixe o aplicativo do programa Café com Leite e tenha em suas mãos todas as informações da região do Cariri. Com uma novidade: Guia Café com Leite. Você vai acessar e você vai ter todas as informações. Os melhores professores vão estar lá no Guia Café com Leite. Hospitais, contadores, advogados, médicos, supermercados, farmácia, todos os endereços com telefone, indicativos, localização, mapa de localização. Você vai encontrar tudo com muita facilidade no aplicativo do programa Café com Leite, com mais essa novidade para você, além, é claro, de assistir esta edição com o professor Pablo e todas as edições do programa Café com Leite, curtir a rádio web, enfim, no seu bolso ou na sua mão, você tem todas as informações do Cariri. Vamos a uma dica da Leite Contabilidade. Você sabia que registrar a sua marca é a melhor forma de você proteger o seu patrimônio intangível? Evitar que copiadores o façam? Proteger dos seus concorrentes? Ganhar espaço no mercado? Quem não registra não é dono, faça com quem entende. Professor Pablo, nós chegamos lá, toda a equipe, todo o exército, né? Lá digamos assim, no governo, no palácio do governo, à época, né, para tomar a cadeira do homem. Isso foi um ato, como o senhor disse, dos militares como um todo, enfrentando, né, à frente o Marechal Deodoro. E depois disso, cometido esse ato, qual a ação ou que destino levou o imperador? Ele aceitou facilmente? Vamos entender aqui o processo, né? É importante lembrar que quando o Deodoro da Fonseca ele toma, né, ele chega até o Visconde de Ouro Preto, ele destitui, né, o ministério, ele fecha, né, a ideia de estou dissolvendo o ministério, e o interessante é que ele não proclama a República logo no primeiro momento, né, não há uma proclamação da República. Até quem diga, né, há umas certas discordâncias aí em relação a isso, que ele vai dizer viva o imperador, né? E aí essa questão dele não ter proclamado a República vai causar um certo temor, né, por parte dos civis que estavam ali naquele processo. Ou seja, ele assumiu, ele tomou, digamos assim, o palácio, o centro administrativo, mas não proclamou. Né, ele não proclama a República logo de cara, ali naquele momento. Sim. E aí tanto é que há toda como eu posso falar, uma tensão por parte dos civis, né, republicanos, para que ele chegue, para que ele pudesse... A galera vai tentar pressionar ele para fazer com que ele proclamasse a República. Tanto é que o Aristides Lobo chega para um jornalista chamado Ferraz,
né, e pede para Ferraz fazer alguma coisa em relação a isso. E o Ferraz pega e grita, né, viva a República. E o que é que ele escuta do Marechal? O Marechal diz, agora não, cala a boca porque agora não. E aí ele volta para casa muito doente, né, isso já de manhã, né, mais ou menos umas 9 horas da manhã do dia 15, ele volta para casa e há toda uma tensão ali naquele momento ali. Tanto é que os jornalistas começam, né, os jornalistas republicanos tentam redigir algumas matérias defendendo a ideia da proclamação da República, e aí diz que o povo clama pela proclamação da República, e aí é um ponto muito importante. A República ela acontece, né, a proclamação acontece sem a participação popular, né, e por isso a frase do Aristides Lobo, né, a questão de que o povo assistiu tudo aquilo bestializado, porque o povo pensa que aquilo é um desfile militar. Certo. Né? Porque a movimentação popular não era tão intensa quanto é hoje, né? Pelo contrário, não é nem tão intensa, até era, né? O José de Carvalho, quando se fala no livro Os Bestializados, ele desconstrói muito essa ideia de que o povo brasileiro sempre foi muito apático, né? Ele vai dizer, não, o povo brasileiro, ele, nos momentos oportunos, ele lutou, ele quis exercer sua cidadania, não dentro de uma perspectiva que os republicanos esperavam, né? Certo. Mas que o povo atuou, né? Futuramente. Teve a sua importância, né? Não no primeiro momento, não na proclamação da República. O que deve ficar claro é que a proclamação da República ela acontece por parte de quê? De alguns grupos. Quais são os grupos que apoiam essa proclamação? Aí você tem o Exército, você tem os cafeicultores, você tem uma parte da classe média. Certo. Né? Que vai apoiar esse processo. O povo não participa. E aí outra frase também, uma muito famosa de Lima Barreto, que cabe muito ao Brasil de hoje, por exemplo. A ideia de que o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Né? Mas aí como é que Dom Pedro reage a isso? Dom Pedro volta de Petrópolis, né? Chega no Rio de Janeiro, quando a República é proclamada, ele chega no Rio de Janeiro, né? Ele achava que era coisa de brasileiro, né? Ele achava que, isso é coisa de brasileiro. No pensamento amanhã dele, passa. Né? Amanhã passa. Só que quando ele percebe de fato que não passava, né? Que a República ela tinha sido instaurada de fato, né? E aí o que é que os republicanos fazem? Expulsam Dom Pedro do Brasil, né? Ele vai para o exílio. Por que que expulsam? Né? Porque não só afastar ele do governo de acabou-se, porque o medo dos republicanos era que, com a presença de Dom Pedro aqui, incentivasse movimentos monarquistas pró, né, Dom Pedro II. Ou seja, inverter a situação. Poderia, né? Poderia reverter a situação. Não é à toa que quando se forma um governo provisório, quem é que vai ficar à frente desse governo provisório? O próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Por que os civis aceitam isso também de boa, né, de forma tranquila? Porque no primeiro momento eles entendem que era necessária a formação de um governo forte para garantir qualquer movimento, né, para garantir o governo republicano a qualquer movimento de oposição. E né? os militares nada melhor, né, para enfrentar tudo isso. Tanto é que essa primeira fase dentro do Brasil República a gente chama de República Velha, né? E dentro da República Velha a primeira fase é chamada República da Espada, porque os dois primeiros presidentes serão militares, né? Que é o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Com o apoio da distribuidora Judebalas. Durante todo o mês de novembro e dezembro, todos os produtos que você adquirir na distribuidora Judebalas, você vai participar da grande promoção natalina e concorrer a uma moto, a uma TV LCD de 32 polegadas, a 2 TVs de 40 polegadas e a 6 notebooks. Especial durante todo o mês de novembro e dezembro, essa participação adquirindo os produtos como balas, bombons, biscoitos, chocolate e muito mais, tanto na matriz como na filial, sendo que na filial, aos sábados à tarde e domingos e feriados, você tem preços especiais e ainda concorre a essa promoção natalina para concorrer a estes prêmios que você terá o prazer de ganhar, se Deus quiser, no dia 26 de dezembro, depois do Natal. Distribuidora Judebalas fazendo a festa para você durante todo o final de ano. Um abraço a todos que fazem a distribuidora Judebalas. Professor, nesse contexto aí, após esse ato, a expulsão do imperador, e o governo ficou sem gestor? Pronto, é importante também nessa questão lembrar que quem é que já tinha assumido a liderança de todo o processo? Era o Deodoro. Então, já que é necessário um governo forte para impedir qualquer ameaça monarquista, então é ele que assume o poder. Né? É ele que vai formar e vai estar à frente do que nós chamamos de governo provisório, né? Que é o período que vai de 89 a 91. E quais são as medidas que esse governo provisório toma? Né? Além de expulsar o Dom Pedro II, o que é que eles vão fazer? Eles vão anular a Constituição de 24, né? Vão anular a Constituição, eles vão implantar o federalismo no Brasil, né? A implantação do regime de federalismo, e uma coisa muito importante, é instituído um Estado laico. Né? Porque até então, durante o Império, nós vamos ter o padroado, que era a ligação entre igreja e Estado, e eles vão implantar o Estado laico.
E esse fato deles implantarem o Estado laico vai gerar alguns movimentos contrários à República. Principalmente vinculado aqui no Nordeste, por exemplo, você tem Canudos, né, que vai acontecer de 1893 a 1897, né, o Canudos, e você vai ter também, por exemplo, no sul do país, já no século XX, né, o movimento incontestado, né, que são movimentos com características messiânicas. Né. Então, assim, você tem setores da sociedade brasileira que vão ser contra a proclamação da República, né? Como eu falei, é o caso de Canudos. É a oposição, né? Tem que agora não é uma oposição do ponto de vista intelectual muito qualificada. São movimentos mais populares, por exemplo, com a proclamação da República você vai encontrar alguns setores da sociedade negra que vai defender a monarquia. Pelo fato de alguns membros identificarem, por exemplo, na monarquia, a abolição da escravidão. Sim. E aí via a República como uma coisa contrária. Né? Queria tal possivelmente voltasse, né? É uma visão, né? Bom, então ele se auto-intitulou, ou aqueles, eu vou usar a expressão correligionários ali, que apoiavam esse movimento, o colocou na cadeira? É uma espécie de acordo, né? É uma espécie de acordo onde ele assume, né? Porque ele já tinha assumido a liderança do processo e nada mais justo dele ser o mesmo, né? Dele se manter. Agora, o interessante é que dentro desse contexto, você tem a necessidade de uma criação de uma simbologia. Sim. Porque o que acontece? Como a proclamação da República não tem uma participação do povo, e aí é um pouco contraditório. Como é que eu implanto uma república que exige a participação popular e, ao mesmo tempo, você não tem a participação do povo? Então, há, durante esse governo provisório, a necessidade de criar uma simbologia republicana. E nessa criação da simbologia republicana é onde você tem, por exemplo, a questão do Tiradentes, a questão da criação da bandeira que atualmente nós utilizamos, né? Que não é muito diferente da bandeira do Império, com exceção do brasão imperial. Mas as cores foram sempre as mesmas? As cores sempre foram... As cores do Brasil Império é o verde, o losango e o brasão da família imperial, né? E o que foi que fizeram? Manteram o verde, manteram o losango, só tiraram o brasão da família imperial e colocaram a esfera com o ordem e progresso, né? Bom, aí passou-se aí a se administrar o Brasil de forma republicana, né? Com o apoio das farmácias Gentil. Agora eu vou falar para você na maior rede de farmácias da região, as farmácias Gentil. Nas farmácias Gentil, você vai encontrar o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza e bem-estar, com preços acessíveis. Nas farmácias Gentil, você vai aferir sua pressão arterial sem nenhum custo, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você vai receber em sua residência o medicamento sem nenhum custo adicional. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato, afinal são 7 unidades com uma sempre pertinho de você. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Um abraço a todos que fazem as farmácias Gentil. Professor, outro ponto importante. Assumiu provisoriamente, o senhor falou até 91. Até 91. Assim, né? 1891, é isso? 1891. Então, e depois disso? Aí houve uma eleição, como foi? Em 91 nós vamos ter a criação... O Brasil estava sem Constituição, né? E em 91 nós vamos ter a promulgação da segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 91. Né? Ou seja, esses 2 anos o Brasil funcionou sem Constituição. Sem Constituição. Né? E aí quando chegou em 91, cria-se uma Constituição, e essa Constituição, além de uma série de coisas, obviamente, que vai tratar, dizia que a primeira eleição para presidente seria pelo voto indireto, ou seja, seriam os deputados da Assembleia Nacional Constituinte que iriam eleger o próximo presidente. E no caso, quem é o presidente que é eleito? Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, e o vice-presidente que vai ser eleito vai ser o Floriano Peixoto. Né? Que administrou quanto tempo? O Deodoro da Fonseca só vai governar por cerca de 7 meses, né? Ele vai ser obrigado a renunciar, porque quando ele começa a governar a República Brasileira, ele acha que governar a República é a mesma coisa que comandar um exército. Ou seja, ele impõe e o povo aceita. Né? E, na realidade, no governo republicano não é bem assim que funciona. Pelo contrário, ele sofre extremas críticas. E aí, um homem não um general, né, um marechal, sem estar acostumado a receber crítica, o que ele faz? Ele fecha o Congresso. Ou seja, a República mal havia nascido, nós já temos algumas medidas características autoritárias. Né? Aí ele renunciou? E aí é uma pressão por parte principalmente da Marinha. Você tem o Custódio de Melo da Marinha, que vai criar a chamada Primeira Revolta Armada, que pega os navios da Marinha Brasileira, aponta os canhões do Rio de Janeiro e diz, Deodoro, ou você renuncia,
ou nós vamos bombardear o Rio de Janeiro. Livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão, né? De Não forma vamos gentil, acabar. né? De forma bem gentil aqui, ou você renuncia, a gente mete bala em todo mundo aí, né? Estamos todos preparados. Pois é. E aí quem assume é quem? É o Floriano Peixoto, que é conhecido como vice, Marechal de Ferro. Que aí vai governar até o final do mandato. Professor, belíssimo programa, belíssima entrevista. Nós chegamos ao final. Bom, eu quero o senhor de volta aqui para a gente continuar, talvez falando sobre os presidentes de lá para cá. Clássico, aí eu já vou começar aqui depois de Floriano Peixoto. Aí vem o Prudente Moraes, o Campos Salles, o Rodrigues Alves, aí tem presidente. O homem sabe tudo, é história. Professor Pablo aqui contando essa história espetacular no nosso programa. Muito obrigado, professor. Volto mais vezes, viu? Será sempre bem-vindo. É sempre uma honra vir para aqui participar. É isso aí, nós chegamos ao final do programa de hoje, dia 15 de novembro, mas amanhã nós estaremos de volta. E você pode continuar nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na rádio web Café com Leite, no site tvverdevale.tv e também no site programacafécomleite.com.br. Como eu falei, amanhã de volta, um novo entrevistado, um novo convidado. Esperamos você. Um beijo, até lá, boa noite, tchau.